If it's silent in dismay, it won't break. E aí, galera? Então a gente precisa liquidar essa parte de conjunto das partes e operações e fazermos alguns exercícios, beleza? Vamos ter um pouco de paciência e acreditar. Temos que acreditar que dá certo. Vai chegar, você tá aqui, vai ter o suporte e a gente vai chegar junto. Então, primeira coisa, o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes, numa linguagem bem popular, é um conjunto formado pelos subconjuntos de um conjunto. Ótimo, não entendi nada. Beleza. Por exemplo, nesse conjunto A, que ele tem 3 elementos, sua cardinalidade é 3. Então, quais são os subconjuntos que nós podemos fazer? Subconjuntos unitários, só com cada um dos elementos. Subconjuntos com 2 elementos. Se tivesse o 3, 2 é a mesma coisa que o 2, 3, lembrando. Beleza? E subconjuntos com 3 elementos, porque não podemos fazer com mais do que isso. Então fizemos com 1, com 2 e com 3. E além disso, o conjunto vazio. Lembra que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro? Então, se formos formar um conjunto com todos esses subconjuntos, é chamado conjunto das partes. Então, vai ser conjunto das partes de A, simbolizado assim. Então, se é um conjunto abre-chaves, formado por vazio, que eu escrevo dessa maneira, ou se você preferir, dessa maneira, vazio. Posso fazer, peraí que vai ficar o panangolé desse jeito. Posso fazer conjunto só formado pelo 1, pelo 2, pelo 3, só formado pelas duplas, e ainda formado pelo trio. Observa. Qual a cardinalidade, ou seja, quantos elementos tem o conjunto das partes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entendi. Você está me dizendo que cada subconjunto vai ser um elemento do conjunto das partes? Exatamente isso. Então, o número de elementos do conjunto das partes de A é 8. Se nós tivéssemos um outro conjunto, imagina que eu tenho um conjunto B, formado por alfa e teta. Quais são os possíveis subconjuntos de B? Conjunto vazio, que não tem nenhum elemento. Um conjunto unitário, ou seja, só formado por alfa e um só formado por teta. E no caso, no máximo, o próprio conjunto B, que é formado por alfa e teta. Então, o conjunto das partes de B é o conjunto formado por todos esses subconjuntos. Nesse caso, o conjunto das partes de B tem 4 elementos, que a gente representa assim, ó, o número de elementos das partes de B é 4. Aparentemente parece uma coincidência, mas o que? Esse 8 é 2 ao cubo. Esse 4 é 2 ao quadrado. E se nós observarmos esse expoente aqui, significa a quantidade de elementos do conjunto B. E esse 3 também a quantidade de elementos do conjunto A. Então, se eu tiver um conjunto formado por 10 elementos, quantos subconjuntos eu vou ter? 2 elevado a 10.
Se eu tiver um conjunto formado por N elementos, quantos subconjuntos eu vou ter? 2 elevado a N. Fechou aí? Então segue. Vamos nessa. Quando trabalhamos com essa parte de conjuntos, uma das coisas, relações mais importantes que nós temos é as operações de conjuntos. Coloca na cabeça, meu filho, coloca na cabeça. Operação entre conjuntos vai gerar conjunto. Operação entre números vai gerar um número. A primeira operação que nós trabalhamos é a operação da união, simbolizado por U. A união B. Como é que eu escrevo isso? Então, o que é que eu acabei de falar para vocês? Isso é uma operação entre conjuntos. Então, vai gerar um conjunto. É um conjunto de elementos, que eu posso simbolizar por qualquer coisa. Bola. Posso representar por X. Tal que X pertence ao conjunto A. Ou X pertence ao conjunto B. Quem estuda para concurso por aí, é muito comum no lugar desse ou, representar por esse símbolo aqui, ó, esse Vzinho. Beleza? Ou os militares também. Então, observa que nesse conjunto aqui, eu tivesse esses elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu juntar A e B, vai dar todos esses elementos que estão nessa região amarela. Então, observa que o conjunto é formado só por 1, 2 e 3. O conjunto B é formado por 3, 4, 5 e 6. E a união B é igual a um conjunto formado por todos os elementos que estão envolvidos. Ok, esse número 3 está nos dois conjuntos. Se ele está nos dois conjuntos, é para representar mais do que uma vez? Não. Só para representar uma única vez. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a união entre esses dois conjuntos vai dar isso aqui. Já nessa parte que nós chamamos de interseção, na linguagem popular, é a parte comum aos dois conjuntos. Então, imagina que o conjunto A fosse formado por esses caras e o B por esse. O conjunto é formado por 1, 2, 3 e 5. O conjunto B é formado por 3, 4, 5, 6 e 7. A interseção B é igual ao conjunto dos X pertencente aos reais, tal que X pertence ao conjunto A e X pertence ao conjunto B. É muito comum pessoal de militares ou de concurso representar esse conectivo por um Vzinho de cabeça para baixo. Então a interseção B, o que seria aqui? Seria a parte comum aos dois conjuntos. Qual a parte comum aos dois conjuntos? 3 e 5. Isso aqui significa a interseção B. Aí se você me dissesse, Kenji, se por acaso a interseção entre dois conjuntos não tivesse, na verdade, se os dois conjuntos não tivessem elementos em comum. Por exemplo, se nós tivéssemos o conjunto C, alfa e beta, e o conjunto A, como esse aqui citado. Então, se nós tivéssemos pedido a interseção C, não existe elemento comum entre esses dois conjuntos. Então, vai ser um conjunto formado por nenhum elemento. Seria o conjunto chamado de vazio. E quando a interseção entre dois conjuntos dá o vazio, A e C são denominados, são conjuntos disjuntos. É essa a denominação. Diferença. A diferença que nós temos na cabeça é subtração. Basicamente é isso. Então, alguns representam com a barra invertida, a
essa barra invertida B significa A menos B. Então isso aqui é igual ao conjunto dos X, tal que X pertence ao primeiro conjunto e X não pertence ao segundo conjunto. Me dá um exemplo aí, Kish, para ficar mais claro. Então, o que seria A menos B aqui? Seria o conjunto formado pelo que tem A e não tem B. Ou seja, 1 e 2. Se eu te pedisse, quem é B menos A é a mesma coisa? Não. É tudo que tem B e não tem A. O que é que tem B e não tem A? Só o elemento 4. E o que você tem que ficar ligado aqui é que se eu fizesse A menos A, o que é que tem no primeiro que não tem no segundo? Nada, então é o conjunto vazio. E se fosse A menos vazio, o que é que tem no primeiro que não tem no segundo? O primeiro conjunto. E finalmente, a última das propriedades, aqui na verdade das operações, que é o complementar entre dois conjuntos. Tem que ficar ligado. Complementar só se utiliza quando um conjunto for subconjunto do outro. Ou seja, por exemplo, nessa visualização aqui, B está contido em A. Então, qual é o complementar de B em relação a A? É tudo que eu preciso completar em B para ficar igual a A. Não entendi. Se nós tivéssemos aqui, ó, colocando exemplos, observa, o conjunto A é formado por 1, 2, 3 e 4. O conjunto B é formado por 1, 2 e 3. B é ou não é subconjunto de A, pessoal? Claro que é, porque todo elemento de B é elemento de A. Como B está contido em A, então qual é o complementar de B em relação a A? O que é que eu completo em B para ele ficar igual a A? O que eu completo em B para ele ficar igual a A é o 4. Observa que essa relação aqui é basicamente o que tem A e não tem B. Nós podemos dizer que o complementar de B em relação a A é A menos B. Isso é sempre verdade na condição se B estiver contido em A. Caso B não esteja contido em A, essa relação não existe. Agora, importante é você guardar. Quando eu tenho um conjunto universo, a gente já falou aqui que qualquer conjunto está contido no conjunto universo citado. Então, quando eu quero falar do complementar de um conjunto em relação ao universo, podemos simbolizar assim, ó, complementar de A em relação a U, pode ser simbolizado por A', A barra, complementar de A elevado a C. Isso aqui nada mais seria do que o menos A. Beleza? Então, de acordo com o que nós prometemos, na sequência, suas operações entre conjuntos. Voltamos já. Se liga aí e fica concentrado, não subestima. Assiste esse negócio todo. Abraço em vocês.